Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito desse evangelho. Marcos, capítulo 7. E o trecho que vamos considerar nessa noite se encontra a partir do verso 31 até o final do capítulo. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, verso 31. Sagrada Escritura, Palavra de Deus, diz assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tem uma coisa que é muito significativa na experiência da paternidade e da maternidade, né? É quando os nossos filhos começam a falar. É muito interessante e emocionante, encorajador, quando o neném que não sabe nada e começa a balbuciar, né? E daqui a pouco começa a formar sílabas e sempre instruído pelos seus pais, pelos tios, pelos primos ou pelos irmãos, amigos, começa a repetir palavras. E é um negócio, irmãos, que só quem passou por essa experiência como pai, né, sabe. Mas é muito interessante, né, ver o esforço das crianças para falar. Muito gostoso. Como elas aprendem, como elas repetem, como elas vão nos imitando. Lá em casa era sempre um barato. Lembro da minha filha mais velha, Nelisa, e esforçava para falar bem, falar correto, né? E a gente achava muito interessante que às vezes até palavras difíceis ela deixava mais difícil ainda, né? Falava hipopótamo, ela falava hipopótamo, né? Falava duas vezes o mo, já era difícil falar hipopótamo, falava mais difícil ainda. E é muito interessante esse ritmo na vida humana de como nós precisamos, de uma maneira muito significativa, da nossa audição e da nossa fala para nos comunicarmos. As pessoas que têm limitações nessa área, elas sofrem muito. Sofrem de uma maneira muito grande, muito significativa. A Ellie, nossa irmã querida aqui, que tem como ministério dedicar sua vida para treinar e falar com surdos, se comunicar com eles, pode falar para você um pouquinho mais aí de como é difícil atingir o coração de alguém que não se comunica por meio da fala e da audição. E aqui nesse texto nós temos o Senhor Jesus curando um homem que tinha justamente essa dificuldade. É interessante que o trecho começa de uma maneira até um pouco truncada para aqueles que conhecem um pouco mais da Escritura, porque Marcos vai dizer que Jesus, que estava em Tiro, ele vai para Galileia. Mas o caminho que o Senhor Jesus faz é um caminho bem tortuoso. Imagina que você está aqui em Jacareí, quer ir para o litoral, para Caraguá, mas você
sai daqui, vai para Campos do Jordão, depois vai para Pindamonhangaba e só depois então vai para Caraguá. Não exatamente em termos de distância, mas em termos de rota, é mais ou menos isso que Marcos diz que Jesus faz. Ele sai de Tiro, vai para o norte, para Sidom, depois vai para o oeste, para Decápolis, só depois então para chegar na Galileia. Isso é interessante, irmãos, nós considerarmos, porque mostra para a gente essa intenção de Jesus de passar por terras não somente dos judeus, para mostrar quem ele era. A gente lembra, não sei se você lembra, a dificuldade que os discípulos, os apóstolos e a igreja de Jerusalém teve para aceitar a conversão dos gentios depois da ressurreição. Mas Jesus já havia deixado sinais muito claros de que os gentios também eram alvo da sua obra, da sua salvação. Quando ele passa por esses lugares que não são só lugares dos judeus, como a Judéia e a Galileia. Jesus serve em Tiro, como vocês viram na semana passada com o pastor Tiago, em Sidom, em Decápolis. O Senhor está salvando em todos os lugares que ele pode ir. Ele está abençoando vidas em todos os lugares que ele pode ir. Mas o Senhor chega aqui então, nesse lugar, e alguns vão dizer que ele está em Decápolis, outros que eles estão na Galileia, que ele já está na Galileia. Se a gente entender que esse trecho aqui é paralelo a Mateus capítulo 15, que está justamente nesses dois trechos, entre aquela mulher, Ciro-fenícia, e a segunda multiplicação de pães, nós podemos entender então que o Senhor já está na Galileia, e ele faz aqui muitos milagres novamente. Lá Mateus não vai contar essa história que Marcos conta, só Marcos conta essa história que está do verso 32 ao verso 37 para a gente. Mas nenhum outro evangelista vai contar essa história para a gente. Mateus vai dizer somente que Jesus, chegando novamente na Galileia, ele faz muitos milagres. Ele opera muitos milagres e as pessoas se maravilham com o ministério de Jesus. Mas Marcos, ele quer que a gente saiba dessa história aqui. Ele quer que nós saibamos disso. Agora, você precisa se lembrar do que Marcos tem como seu grande objetivo ao escrever esse evangelho. Marcos quer que você veja que Jesus está servindo pessoas. Ele está se dispondo a servir as pessoas. E notadamente, quando nós chegamos aqui, as pessoas já sabem dessa disposição de Jesus. Tanto que elas começam a levar necessitados a Cristo. E é isso que acontece. Quando ele está ali naquele lugar, alguns trazem a ele um homem que é surdo e gago. Jesus já é reconhecidamente alguém que está disposto a servir e que opera em favor das necessidades das pessoas. Tanto que quando alguém sabe, opa, Jesus está por aqui, ele sabe que alguém tem uma necessidade, ele chama aquela pessoa e diz, você precisa vir comigo que eu vou te levar para alguém. Vem cá que eu vou levar você para alguém que pode solucionar a sua necessidade. E esses homens, então, não diz aqui, né, são homens e mulheres, mas essas pessoas pegam esse homem que é surdo e é gago e levam ao Senhor Jesus, suplicando que o Senhor o abençoasse, suplicando que o Senhor impusesse as mãos sobre ele. Interessantíssimo isso, irmãos. Como o Senhor já era reconhecido como alguém disposto a servir, disposto a abençoar, disposto a curar, a restaurar pessoas, a solucionar necessidades. E as pessoas entendem que, olha, você precisa ir a Jesus. Se você tem uma necessidade, é para lá que a gente precisa ir. Agora, nós temos aqui uma multidão em torno de Jesus novamente. E Marcos vai dizer como o Senhor, de uma maneira muito bela, ele vai tratar desse homem. Porque o Senhor agora, no meio dessa multidão, ele pega esse homem e o põe à parte. O Senhor começa a fazer uma obra aqui que a gente precisa
ler com muita atenção para começar a considerar bem o que Jesus está fazendo. O Senhor tira esse homem da multidão e põe ele à parte. Isso aqui, irmãos, é o primeiro movimento de um tratamento que o Senhor está fazendo, que é peculiar à situação desse homem. Lembra, esse homem ele tem dificuldade para falar, e muito provavelmente essa dificuldade para falar é porque ele é surdo, ele não ouve. Então não adianta ele, no meio de uma multidão, o Senhor Jesus se direcionar a ele em palavras. Aliás, o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor tem condição de fazer isso se Ele quiser. Mas o que Jesus faz é colocá-lo à parte, porque Jesus quer deixar claro para ele que o Senhor Jesus é quem está operando. Então Jesus coloca ele à parte. Coloca ele à parte, separa da multidão, para deixar muito óbvio que o que está para acontecer agora é uma obra que o Senhor Jesus vai fazer. E não só isso. Os atos que o Senhor Jesus toma e passa a fazer nesse momento também são representações daquilo que Ele vai fazer, porque Ele quer comunicar com esse homem. Ele quer comunicar com essa pessoa, deixar claro. E às vezes a gente lê rápido esse tipo de texto na Escritura, e ou a gente simplesmente ignora esses detalhes, ou a gente fica sem entender direito, né? O que está acontecendo aqui? Por que é que Jesus está fazendo isso? Por que é que Jesus enfia esses 2 dedos na orelha desse homem? Por que é que o Senhor Jesus põe saliva na língua desse homem? E não sei se por nojo, ou por simplesmente não entender direito o que está acontecendo, você simplesmente passa e não considera a importância do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo, irmãos, é que Jesus vai, de uma maneira bem peculiar, como já disse, demonstrar para esse homem: eu vou operar agora. Lembra, esse homem é surdo. Ele não ouve. Se Jesus simplesmente fala a palavra para ele, ele não vai entender. Mas Jesus precisava de uma maneira que esse homem entendesse, se comunicar com ele. E é por isso que ele toma essas ações aqui. Esse homem que não ouvia, Jesus mostra para ele, fala: ó, eu vou trabalhar nos seus ouvidos. Eu vou trabalhar nos seus ouvidos. Esse homem que tinha a língua travada, que não falava direito, o Senhor mostra para ele: olha, eu vou trabalhar na sua língua. Eu vou trabalhar na sua língua. E é por isso que Jesus faz isso. Jesus enfia os dedos nos ouvidos dele e depois aplica a saliva na língua daquele homem. Então, se você aí é da área da saúde, ficou muito preocupado, né, dizendo que nojo, Jesus não tem preocupação com os germes, com a saúde daquele homem, né? Transmissão de doença. Jesus não era doente. Mas o ponto é que Jesus está se comunicando com ele, está demonstrando para ele: olha, eu vou operar em você, vou trabalhar nos seus ouvidos, vou trabalhar na sua língua. Mas não só isso, irmãos, repare que Jesus mostra para ele de onde vem o poder para a ação. Aquele homem agora, focado em Jesus, ele está diante de Jesus, observando o que Jesus está fazendo. E ele vê que o Senhor Jesus ergue os olhos aos céus. Jesus olha para os céus, demonstrando que o direcionamento dele não vem de passe de mágica, não é algo simplesmente ilusionismo, um poder humano que está trabalhando ali, mas é um poder que vem dos céus, é um poder que vem do alto. Jesus está comunicando, está dizendo: isso vem do alto, o que vai acontecer agora vem do alto, vem dos céus, é um poder transcendente. Não só isso, Jesus não vê só esse homem, aliás, esse homem não vê só Jesus mexendo nos ouvidos dele, na língua dele, ele não vê simplesmente Jesus olhando para os céus, mas ele vê Jesus suspirando. Suspirando, e você sabe o que é um suspiro. E é interessante que Marcos para aqui para relatar esse suspiro de Jesus. Isso aqui não pode passar batido, irmãos. Não pode passar sem que a gente tenha essa atenção. Jesus suspira por esse homem.
demonstrando o seu afeto, demonstrando o seu amor, demonstrando a sua misericórdia, demonstrando a sua afeição. O Senhor suspira. Ele deixa muito claro para esse homem: eu estou interessado em você. Eu estou compadecido de você. Quero fazer essa obra por você. Jesus suspira. Ele olha aos céus, suspira e diz: Efatá. Efatá. É interessante também que Marcos vai reproduzir a palavra que o próprio Senhor Jesus. Provavelmente Marcos aqui está reescrevendo ou guardando as memórias do apóstolo Pedro. E Pedro tem essa memória da palavra que Jesus usa. O texto todo é escrito em grego, mas ele se preserva para usar o termo que o próprio Jesus usou naquele momento. A palavra em aramaico que Jesus disse, efatá, quer dizer abra-se. Abra-se. Jesus se comunica com aquele homem, mostra para ele o que vai fazer, demonstra para ele a sua compaixão, demonstra para ele o seu desejo de trabalhar nele. E Jesus diz poderosamente: abra-se, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldades. Que poder, que autoridade. Mais uma vez, Marcos mostra que Jesus não é simplesmente alguém que tem intenção de fazer o bem. Jesus não é simplesmente alguém com desejo de fazer coisas boas. Mas ele é alguém que tem poder de fazer o bem e poder de fazer as coisas boas. Ele tem o poder de que os seus desejos sejam realidade. De que os seus desejos sejam cumpridos imediatamente, conforme ele fala. E como nós temos visto, vez após vez nesse livro. Jesus diz, levanta-se. E aquele homem levanta do seu leito. Jesus diz, sai demônio, e os demônios saem das pessoas. Jesus diz, para vento, e o vento para. Diz, calma mar, e o mar fica calmo. E agora, mais uma vez, nós temos a declaração de que Jesus diz e a coisa passa a acontecer. Jesus diz, abra-se, efatá. E o ouvido daquele homem se abre. E a língua dele destrava. Que poder, que autoridade do Senhor Jesus. Meus irmãos, Marcos está deixando óbvio para você isso. Mais uma vez, o Senhor Jesus é aquele que tem o desejo de resolver as necessidades humanas. Ele tem a disposição de resolver as necessidades humanas. Ele amou o mundo, tem amado o mundo. E não somente como alguém benevolente, como a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela tinha muitos desejos para o bem da humanidade. E como muitas outras pessoas também têm. Desejo complacente, desejo benigno, desejo bondoso. Mas diferente dessas pessoas, Jesus tem poder. Porque Marcos não está simplesmente apresentando alguém que é bondoso, um homem compassivo, mas ele está apresentando um homem Deus. É isso que ele diz lá no primeiro versículo do seu livro. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus e por isso ele diz e acontece. E Marcos está relatando para a gente mais uma ocasião em que Jesus diz, Jesus fala
e aquilo que ele fala passa a acontecer. É interessante que quando a gente pensa nisso, né? Nos trechos que os evangelistas selecionaram, movidos pelo Espírito, para que a gente conhecesse Jesus. João deixa isso muito claro no final do seu evangelho, né? Que Jesus fez muitos milagres, muitos outros milagres, mas aqueles que ele registra foram registrados para que nós soubéssemos que ele é o Filho de Deus e que nós, crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. E, obviamente, Marcos tem o mesmo desejo aqui. Ele seleciona alguns milagres de Jesus, algumas das ações de Jesus, para que nós conhecêssemos a maneira como Jesus trabalha, a maneira como Jesus opera, mas não só isso, para que nós conhecêssemos Jesus, para que nós conhecêssemos Ele. E uma coisa interessante aqui, irmãos, é essa. Jesus é esse homem que tem poder para solucionar as nossas necessidades. Nós precisamos conhecer isso. Você precisa ter essa certeza. A ponto de você trazer suas necessidades para Ele. Se você conhece Jesus, da maneira que o evangelista Marcos tem apresentado, você não pode ter mais dúvida de que Ele é alguém para você levar suas necessidades. Seja ela qual for. Seja ela qual for, você deve levá-la a Cristo. Você tem lutado porque você está com algum problema de saúde? Leve ela a Cristo. Leve o seu problema a Jesus. Você tem lutado com questões financeiras? Leve as suas questões a Jesus. Você tem lutado com questões emocionais? Leve suas questões emocionais a Jesus. Você tem lutado com o pecado? Leve o seu pecado a Jesus. Leve a Ele, porque é Ele que pode dizer: os seus pecados estão perdoados. E eles estarão perdoados imediatamente. É o Senhor que está disposto, não somente disposto, Ele tem poder para fazer essa obra. Então, meus irmãos, vocês precisam estar convictos disso. De que Jesus é a pessoa que se une a essas duas naturezas, humana e divina, e que pode solucionar as suas necessidades. Creia em Cristo. Creia em Cristo. Confie nele. Ele tem poder. Ele tem poder. Mas Marcos não termina aí, né? Interessante esse final. Que, aliás, Marcos faz por todo o seu livro. Esse destaque. De como o Senhor Jesus ordena às pessoas de que não falem do seu ministério. E essa é uma coisa bem específica do Evangelho de Marcos. Aquilo que os teólogos têm chamado de o segredo messiânico. Jesus tem instruído as pessoas para não espalhar a obra dele. E tem dito: olha, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. E nesse caso, mais uma vez, Jesus diz: olha, não contem isso a ninguém. Não falem para ninguém do que aconteceu aqui nesse local, do que aconteceu com esse homem. De que eu pus os dedos na orelha dele, de que eu pus a minha saliva na língua dele, de que eu orei por ele, aliás, eu ordenei a ele que o corpo dele voltasse a funcionar e ele voltou a funcionar. Não conte isso para ninguém. E a gente fica tentando entender, né, por que que o Senhor Jesus diz isso? Por que que o Senhor Jesus dá essa recomendação às pessoas que veem os seus milagres? A resposta mais honesta para essa pergunta, irmãos, é: eu não sei. Mas a gente tem alguma ideia. E a grande ideia é porque as pessoas teriam
uma visão desregulada do ministério de Jesus. Porque nós sabemos, e aliás, o ministério de Jesus, como nós já conhecemos plenamente, ele se manifesta de maneira principal na cruz. O ápice do ministério de Jesus é a cruz. E o Senhor Jesus não quer que as pessoas o conheçam simplesmente como um curandeiro. Ele não quer que as pessoas simplesmente peguem e falem: opa, esse aqui é o que está tirando a nossa surdez, destravando a nossa língua, curando a nossa cegueira, alimentando a nossa barriguinha. E como já houve tentativas anteriores, o pegassem e o levassem para que o coroassem como rei. Jesus quer evitar isso, porque ele sabe que a necessidade maior dos homens não é simplesmente que eles passem a ouvir e ver e a sua língua seja destravada, mas que eles voltem a morrer. Jesus sabe que tem uma necessidade muito mais profunda a ser lidada, porque o grande inimigo do homem é a morte. O grande inimigo do homem é a morte, e esse inimigo só pode ser combatido se ele fosse morto na cruz e ressuscitasse dentre os mortos. E esse, sendo o ápice do ministério de Jesus, é o ápice da necessidade que nós temos também. E nós precisamos também aprender isso. Aprender a avaliar quais são as nossas maiores necessidades, ou aliás, qual é a nossa maior necessidade. Porque às vezes a gente fica tão aflito pelo fato de que a gente ainda não ouve direito, ou pelo fato de que o nosso corpo não está funcionando direito, que a gente esquece que o nosso maior inimigo é a morte. A gente fica tão aflito com aquele boleto vencido, que a gente esquece que o nosso maior inimigo é a morte. Fica tão aflito com aquela emoção que vai e vem, e vem e vai. E a gente esquece que o nosso maior inimigo é a morte. E a gente fica aflito com os relacionamentos, que às vezes se distanciam, às vezes não estão tão aquecidos. E a gente esquece que o nosso maior inimigo é a morte. Mas Jesus nunca esqueceu disso. Nunca. Por nem um minuto. Ele estava seduzido por questões aparentes e menores. Ele entende que essas questões são importantes, mas que elas não são a mais importante. E por isso elas não podem tomar o lugar daquilo que é mais importante. A escala de valores de Jesus era muito bem estabelecida. Há muitas coisas que vocês precisam, mas uma delas é a maior de todas, e essa eu não posso abrir mão de cuidar. E essa você tem garantia em mim para resolver. E essa é a grande necessidade que você tem para resolver em Cristo. Senhor, resolve o meu problema com a morte. Resolve o meu problema com a morte. Me dá vida. Vida eterna. Vida que dure para sempre. Essa é a minha busca, esse é o meu maior desejo. Viver contigo para sempre. Estar em paz com o meu Criador. Estar resolvido na minha inimizade com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. É isso que Jesus tem na sua mente. Por isso ele diz, não espalha esse negócio de língua, de ouvido, não. Mas, meus irmãos, isso é muito forte. E as pessoas ficam admiradas e elas simplesmente não conseguem conter aquilo. Sabe por quê? Porque elas percebem que a criação está voltando ao seu estado em que ela deveria ser desde o começo.
Não é interessante o relato que eles fazem no final do verso 37 sobre o que eles viam em Jesus? Ele faz os surdos ouvirem, ele faz os mudos falarem, e tudo que ele faz muito bem. Faz muito bem. E quem é que faz as coisas boas? Quem é que faz tudo bem ou bom? E que quando olha para a sua obra, ele diz, é bom. E quando ele vê a sua obra terminada, ele diz, é muito bom. É o próprio Deus. E as pessoas estão olhando Jesus trabalhar e dizendo, é bom. Aliás, é muito bom. Tudo que ele faz é muito bom. E elas reconhecem que a obra de Jesus é excelente. E volta a criação ao seu estado em que ela deveria ser. Porque reconhece que surdez é algo de um mundo quebrado. Impedimento na fala é algo de um mundo quebrado. Cegueira, pecado, é algo de um mundo quebrado. E Jesus está solucionando essas coisas. Jesus está resolvendo isso. E Jesus está deixando as coisas novamente boas, muito boas. E nesse sentido nós temos aqui, irmãos, algo sensacional. Essas pessoas vendo isso e contendo isso, elas falam mais ainda de Jesus. E é um axioma aqui, aliás, é um negócio esquisito para a gente, né? Porque Jesus está dando uma ordem, não falem. E essas pessoas são desobedientes. Elas estão desobedecendo ao Jesus. Porque Jesus falou, não é para falar, não é para contar. Guarda para você, faz igual a minha mãe, guarda no coração. Mas eles continuam falando, eles continuam espalhando, continuam proclamando. Porque é magnífico, é espetacular. E eles não conseguem se conter diante daquilo. Agora, isso fala muito de como uma pessoa vê Jesus. A maneira que você se relaciona a se comunicar de Jesus fala muito de como você vê Jesus. E esse é o grande ponto aqui, irmãos, no final das contas. Que Jesus, ao final do seu ministério terreno, antes de subir aos céus, ele deixou esse mandamento aqui. E ele não falou mais para as pessoas, olha, não falem mais. Não falem que eu sou, não. Após ter realmente resolvido o maior problema do homem, ele chama os seus apóstolos, ele chama os seus discípulos e diz, falem agora. Falem a toda a terra. Comuniquem. Testemunhem de quem eu sou. Façam todos os ouvidos saberem que eu sou Deus. E ele nos chama isso, e nós, impressionantemente, não temos tido essa mesma disposição. Nós estamos acanhados até mesmo de levar as nossas necessidades para Cristo. Nós estamos acanhados de ver pessoas com necessidades e dizer, você precisa de Cristo. E nós estamos acanhados de dizer, tudo que Jesus faz, Ele faz muito bem. Que vergonha para nós. Que vergonha para nós. Nos acovardarmos de testemunhar a maravilha do Deus homem. A maravilha do Salvador das nossas almas. É aquele que pode vencer a nossa maior necessidade. O nosso maior inimigo, a morte. Meus irmãos, Jesus não limpa simplesmente os nossos ouvidos para que nós possamos escutá-lo. Obviamente que Ele faz isso. É obra do Espírito dEle, nos regenerar, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, que nos possibilita ouvir a voz de Deus. E Ele se alegra nisso. Mas Ele nos chama a comunicar, a falar, a proclamar, a anunciar, a dizer aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Digam
quem eu sou. Proclamem, façam discípulos de todas as nações. Batizem esses discípulos. E ensinem eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado. E nós precisamos fazer isso. Nós somos chamados a reconhecer Jesus como o grande solucionador dos nossos problemas. E crendo nele, tendo os nossos problemas solucionados nele, nós precisamos aprender a falar sobre ele. Aprender a comunicar de Cristo. Proclamar Cristo a toda criatura. A toda criatura. Que Jesus faz tudo muito bem. E o meu desafio para você, a minha súplica para você nessa noite, é que você busque Jesus, que você confie nele. E que você peça para ele até isso. Senhor Jesus, me dá coragem para eu testemunhar de você. Me dá coragem para testemunhar que o Senhor é Senhor. Me dá coragem, destrava a minha língua, assim como o Senhor fez com os meus ouvidos. Assim como o Senhor fez com que eu ouvisse a sua voz. Me dá agora o dom da fala, para que eu comunique as verdades eternas às pessoas. Para que elas conheçam a Ti. Para que elas reconheçam que a vida está somente em Ti. E essa é a oração que nós precisamos fazer também, irmãos. Porque Jesus não faz simplesmente a limpeza dos nossos ouvidos, mas Ele faz também a limpeza da nossa fala, e nós precisamos aprender a falar de acordo com Cristo. Amém? Vamos orar mais um